Bom dia, boa tarde, boa noite, professor, dependendo da hora que tu tá assistindo. Então, eu vou falar agora um pouco sobre o nosso trabalho de PO, é, qual é a nossa, como é que funciona o nosso código, e eu vou explicar um pouco sobre também de onde que veio essa ideia, porque eu acho que é fundamental, com certeza, para poder entender esse código, né? Fica muito melhor de entender onde a gente queria chegar. Então, existe uma cooperativa de irrigação aqui na minha cidade e da Patrícia, porque a gente é vizinha. Nessa nossa cidade, essa cooperativa de irrigação trabalha é, cadastrando esses dados hídricos de chuvas todo mês, durante 12 ou 15 anos, eles têm o acúmulo desses dados. E eles acabam fazendo comparações. Então, tu vê qual que é o janeiro que mais choveu em 15 anos, qual que é o fevereiro que mais choveu em 15 anos, e tentar ver isso com o ano de agora, como é que está se saindo, para tentar, de certa forma, prever, né, como é que vai ser o regime de chuvas do ano. Então, essa foi a nossa ideia, fazer um cadastro desses dados hídricos e tentar mostrar eles em gráficos para ficar uma coisa mais palpável, mais interessante de se ver. Primeiro a gente trabalha em 3 instâncias nesse nosso código. Essa instância, teste do app, ela vai ter dentro dela o banco. Então ela vai definir quais são as informações que o banco de dados tem, né? A gente vai ter a teste do banco, que nessa instância aqui a gente vai buscar o banco e a gente vai interagir com o banco. Então a gente vai cadastrar dados no banco de dados, a gente vai poder mexer com esses dados, enfim, puxar eles. É nessa instância que a gente vai fazer essa movimentação. E a teste do app, que é a última, teste app, que é a última instância, ela trabalha basicamente com a parte gráfica. Então ela trabalha com o Tkinter e com o Matplotlib para plotar os gráficos. Então vamos lá, explicando rapidamente aqui. A gente vai ter o método básico de uma classe, isso é orientação a objeto, né? A gente cria uma classe teste SQLite. A gente vai ter um método básico que ele define quais são as características fundamentais de um objeto dessa classe. Esse objeto ele sempre vai fazer uma conexão com esse banco de dados e ele sempre vai chamar essa outra função, que é uma função que a partir da conexão cria uma tabela dentro desse banco. Então, essa tabela, se ela já existir, ela não é criada, né, não é sobreposta, mas se ela não existir, se cria então uma tabela nesse banco. Aí ele tem essas seguintes características, como dá de ver, ele tem o ano propriamente e os meses que vão conter as variáveis relacionadas ao volume hídrico daquele mês. Beleza? Então, passando para cá, a gente começa a ver um pouco sobre como é feito esse movimento de dados. A gente tem uma classe teste volume. Essa classe, novamente, a gente trabalhando aqui com orientação objeto, e ela vai ter como método básico as características básicas desse objeto. Esse objeto do teste volume vai conter janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, todos os meses, para ele conseguir receber o dado hídrico de todos os meses. Ele também vai conter o ano referente ao dado hídrico daquele mês. Então, essa classe teste volume, ela serve para quê? Para a gente conseguir tirar os dados da parte gráfica e mandá-los para o banco, ou puxar os dados do banco e trazê-los para a parte gráfica. Então, esse teste volume, essa classe teste volume, vai trabalhar com os dados, beleza? Então, a gente vai ter várias funções aqui que tem como objetivo essas funções fazer alguma interação com a parte gráfica. Aí tu começa a ver como a programação ela já pensa no futuro. Assim, não existe uma coisa sequencial aqui. Existe um paralelo. Então, conforme tu tem necessidades, tu vai trazendo esses métodos que tu precisa. Por isso que talvez às vezes fique um pouco confuso sobre por que eu usei esse método, mas enfim, eu acho que vendo a parte gráfica, depois a Patrícia vai falar como funciona o programa de fato, vai ficar bem mais tranquilo de ver. Então, a gente tem esse método buscar volume. Esse método buscar volume tem como principal função buscar todos os dados referente ao ano que eu digitar no meu aplicativo. Então, ele vai buscar todos os dados hídricos daquele ano. E aqui ele faz uma coisa muito interessante, que ele faz essa busca do ano. Portanto, se o ano não existir, ele vai dar erro, né? Mas para a gente contornar esse erro, caso o banco não exista, caso o ano não exista,
no banco esse ano não exista, em vez de buscar o ano, ele vai cadastrar o ano. Então ele faz esse teste. Se o ano existir, já tiver sido cadastrado no banco, ele vai só buscar tudo do ano, né? Caso o ano não exista ainda no banco, ele vai cadastrar esse ano no banco. Então, caso não exista, né? Aqui, desculpa, tá ao contrário, mas então, caso não exista, ele insere o ano no banco e caso o banco já esteja lá, ele só procura os dados referentes àquele ano. Beleza? Opa, acabei fazendo um corte aqui, mas dando continuidade. Então, nesse método, a gente vai fazer... São dois métodos agora que vem a seguir, que são basicamente iguais. Esse aqui funciona para fazer um cadastramento dos dados hídricos dos meses, caso o ano já exista. Então aqui tu não está cadastrando o ano, né? Dá de ver aqui que não existe nenhum cadastro do ano, mas nesse caso aqui a gente está dando update desses dados com o ano. Então a gente está dando quando o ano não existe, a gente dá update do ano aí. É preciso fazer isso para evitar alguns problemas na aplicação. Dando continuidade, a gente vai ter aqui o select volume. Nesse método a gente vai apenas fazer a busca dos dados, então ele vai lá, seleciona tudo do banco onde o ano é aquele que eu defini no aplicativo e ele vai trazer os dados hídricos de todos os meses daquele ano, beleza? A gente vai ter busca ano, essa busca ano serve para usar no gráfico, a gente precisa saber todos os anos que são cadastrados para conseguir fazer as somas dos anos, enfim, tem suas utilidades buscar os anos. Então ele vai buscar para uma lista todos os anos que estão presentes na tabela. Aqui termina a instância que controla o fluxo de dados entre o banco e a parte visual. Vamos indo agora para a parte visual. Na parte visual a gente tem algumas, diria eu, redundâncias, né? Primeiro a gente está chamando o tkinter, aqui o matplotlib que a gente vai usar, enfim, mas a gente precisa na parte visual criar os widgets, que a gente chama de containers, que vão conter as caixas de textos e os botões, né? Então acaba ficando uma coisa um pouco repetitiva, porque a gente tem que botar o título, o que tem em cada botão, enfim, e isso fica um pouco repetitivo. A gente vai ter comando para cada botão e cada comando vai, enfim, fazer uma coisa diferente, obviamente. A gente vai ter aqui a tela de cadastro. Nessa tela de cadastro a gente vai sumir as primeiras opções da tela e vai para uma tela com algumas características diferentes. A gente vai ter aqui a Vault, porque isso foi até uma coisa de certa forma um pouco precária que a gente fez por falta de conhecimento e até de tempo. Que a gente acaba usando apenas uma janela, tá? Uma janela do tkinter e fazendo sumir todos os blocos dessa janela e reaparecer conforme a nossa necessidade. Isso eu sei que abre brecha para aparecer alguns bugs, e o certo seria tu reconstruir outra janela, na verdade, para tu fazer isso, mas enfim, a gente acabou não conseguindo fazer outra janela, a gente usa só uma que reconstrói e constrói os blocos conforme o seu interesse, né? Então aqui a gente está fazendo sumir um monte de bloco, a gente está fazendo voltar para a tela inicial. A gente vai ter aqui o método buscar também. Esse método ele vai fazer, caso ele já esteja... aqui é um pequena resolução de um problema, que é caso eu já tenha clicado no buscar, então ele faz todos os blocos sumirem e depois faz todos aparecerem para tu não ficar colocando um bloco sobre outro, que isso é possível de fazer, enfim, então tu não fica duplicando blocos, né, para resolver um problema, aquilo ali, e aí tu vai estar trazendo aqui, na verdade, outra tela, que tem os meses, enfim, para tu poder cadastrar os meses depois que tu fez a busca do ano. Aí a gente vai ter o arquivar, que ele faz esse cadastramento dos dados dos meses daquele ano, conforme a gente pode apertar no botão, né, para fazer esse cadastramento, enfim. A gente vai ter aqui também o método de construir gráfico. Nesse método a gente vai trazer os dados para usar no gráfico. Esse aqui constrói os gráficos anualmente, então tu vai ter janeiro, fevereiro, março daquele ano, tu vai ter os meses referentes àquele ano, mas a gente também vai ter um método para construir gráficos mensais, então todos os janeiros de todos os anos que já foram cadastrados. Para fazer esse tipo de construção, tu precisa de um método diferente. E a gente também vai ter um método
para fazer uma construção dos gráficos, no caso, anuais. Então tu vai ter a questão de um ano, quanto de regime de chuvas tu teve naquele ano. Tu vai ter uma comparação dos anos entre eles, né? A soma de todos os meses do ano comparado com os outros anos. Então isso é uma comparação mais geral. Aqui a gente vai trabalhar basicamente igual com todos esses métodos para desenvolver o gráfico, que fica o desenvolvimento do gráfico. O que vai mudar mesmo vai ser o que a gente vai colocar nessas listas que estipulam qual o eixo x e y do gráfico. Mas então, professor, a ideia fica aí. Aqui fica só mais essa tela visual aqui que a gente tem, em que o gráfico fica inserido, enfim, com seus botões. A gente tem também um voltar novamente aqui, que não muda nada do primeiro voltar, enfim. Mas a ideia fica essa, professor. Esse foi o nosso trabalho, essa foi a nossa aplicação. E meu muito obrigado, valeu. Bom, eu vou demonstrar o funcionamento da aplicação ReadPy, desenvolvida por mim, Patrícia Bardini Arigoni, e pelo Túlio Scarabellotti Bardini. Na tela inicial, o usuário então possui duas opções, a de cadastro de volume hídrico e a de visualização do volume hídrico. Eu vou entrar aqui na tela de cadastro, então, para demonstrar como seria. Vou cadastrar alguns dados referente ao ano de 2020. O usuário então precisa informar o ano, né? E então buscar as informações desse ano. Para cada mês, então, eu informo o volume. Após entrar todos os dados, eu posso inseri-los e eles ficarão registrados. Caso eu queira cadastrar informações de outros anos, eu posso continuar buscando aqui. Para o ano de 2019, eu já tenho alguns dados que eu cadastrei anteriormente. Então, quando eu terminar aqui de cadastrar de todos os anos que eu quero, eu posso simplesmente voltar à tela inicial e fazer a visualização desses dados, através do segundo botão aqui de visualizar volume hídrico. Aqui, então, eu escolho a forma que eu quero construir o meu gráfico. Ele pode ser por ano, por mês, ou contendo todos os anos. Na forma de por ano, eu preciso informar que ano que eu desejo analisar. Aqui, buscando o ano de 2020, eu tenho um gráfico contendo as informações do ano inteiro de 2020, do volume pelo mês. Aqui em cima de cada barra eu tenho o volume referente àquele mês para uma melhor visualização. Eu posso interagir com esse gráfico também, dando um zoom, caso eu queira, por exemplo, olhar mais de perto o mês de março e abril. Eu posso fazer esse zoom e comparar eles mais de perto. Posso também voltar. Posso também salvar o gráfico. E caso eu queira ver de outro ano, eu posso procurar aqui 2019, 2018. E posso então analisar o ano que eu desejar. Aqui por mês eu simplesmente pressiono o botão do mês que eu quero visualizar. Caso eu escolha o mês de janeiro, ele vai me retornar o volume de todos os meses de janeiro que eu tenho cadastrados aqui. Então, para o ano de 2020, 2019, 2018 e 2017, que são os que eu já havia cadastrado anteriormente. Então, eu posso fazer isso para todos os meses: mês de fevereiro, mês de março, de abril, de maio, de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Caso eu queira, eu também posso visualizar todos os anos, que então ele me informa o volume hídrico por ano, né, totalizando a soma de todos os meses daquele ano. Então eu tenho, novamente, dos anos que eu tenho cadastrado,
2020, 2019, 2018 e 2017, que são os anos que eu havia cadastrado anteriormente. Então, quando eu terminar a minha análise de gráficos, eu posso simplesmente voltar à tela inicial.